Isso, vamos lá. Segundo o G1 Goiás, segura aí que já já eu venho trazer da Jojo Todinho, segura aí. Pastor Davi Passamani é detido em Goiânia suspeito de saliência, o que diz a defesa. Ele passou a ser investigado após 2 denúncias de saliência. Uma vítima denuncia que o líder religioso mandou mensagens falando sobre, né, você sabe, né, molhar o biscoito, onde chegou a descrever suas fantasias eróticas. Aqui é o seguinte, se o caba quer falar sobre essas coisas, não tem que ser com o fiel, né? Ele tem que falar isso daí com a esposa dele. Vamos lá. A informação aqui, o que o G1 está trazendo? O G1 está acompanhando a prisão do pastor Davi Passamani, suspeito de crimes sexuais. Ele foi preso ontem à noite em Goiânia, enquanto ia fazer um louvor. A defesa diz que a prisão faz parte de conspirações para destruir a imagem dele. Pronto, rapidinho. Nossa, já acabou. Meu Deus do céu. Foi rápido demais. Vamos ler aqui. O pastor Passamani... Aumenta aí, PBT. Isso. Agora sim, fica mais aperfeiçoado. O pastor Passamani foi detido em Goiânia no início da noite desta última quinta-feira, 4, por agentes da Delegacia Estadual de Atendimentos Especializados à Mulher, suspeito de crimes de saliência. Ele passou a ser investigado após 2 denúncias de assédio. A informação foi confirmada pela defesa do pastor, onde detalhou que ele estava em um louvor quando foi detido e levado para a delegacia. Aí, aqui, o que aconteceu? Todo mundo viu que há pouco tempo ele foi condenado pela justiça a indenizar uma dessas vítimas em R$50 mil. E ele, em seguida, fez um vídeo debochando, falando, olha, tô aqui, vou pagar e tô de boa. Ele saiu da igreja, ele acabou renunciando, só que ele fez uma outra igreja, a igreja que ele fazia parte era a casa, né? E ele fez agora uma outra igreja, a Porta, salvo engano, é esse o nome. E fazendo essa nova igreja, o que é que se sucedeu? O camarada teve mais uma denúncia, agora no final do ano. Nisso daí a gente começa a perceber o quê? Ele já teve muitos problemas com isso, foi denunciado outras vezes, acabou o seu casamento, ele quer cuidar de almas, pastorear, sendo que ele não cuida nem de si. Existem provas de que houveram conversas. Se é crime ou não, se isso realmente é 100% culpa dele e não é de mais ninguém, porque eu acho que se houve uma conversa, porque a outra parte também quis. É minha opinião. Mas o interessante aqui é o seguinte, ele não deveria estar como pastor. Ser um digital influencer, outra coisa, você até consegue entender, mas agora, ser um pastor desse jeito é complicado. Agora, a cereja do bolo. Existem pessoas que acreditam que tudo isso é uma cortina de fumaça para apagar um outro problema que daqui a pouco eu vou comentar. Mas, independente se é ou não cortina de fumaça, a gente não pode deixar de observar um ponto de suma importância. Estamos falando de um pastor que foi preso em um louvorzão. Possivelmente, ele estava numa igreja. Não sei em quais condições, que a matéria não descreve muito. Se ele estava num culto, sendo numa igreja ou não. Algo que é inviolável. E nisso, o que a gente começa a especular? Será que isso pode respingar em outros pastores? Porque se um pastor foi preso em um culto, independente se ele está certo ou errado, mas não teve mandato, pelo menos não teve uma cópia expedida. A matéria do G1 traz isso daí. Não teve uma cópia do mandato de prisão expedido. Não tinha, o advogado não conseguiu a cópia do mandato. Se isso começar a virar moda, pode ir para outros pastores. Ué, se o pastor apoia a direita, se o pastor é conservador, ele pode ser preso. Vocês pararam para pensar nisso? É uma coisa muito séria. Então, a gente tem que entender. O cara aprontou? Beleza. Ele precisa ser preso? A justiça entendeu que ele deve ser preso? Ok. Não estou aqui para entrar no mérito e dizer que a justiça está errada. Não é isso. A questão é em qual circunstância. Esse é um ponto que a gente precisa conversar sério.
Tem coisa que é muito séria que a gente precisa conversar. E essa é uma delas. Porque se a moda pega, é um precedente para prender qualquer pastor dentro de qualquer situação. Qualquer pai de família, estando em casa, na rua, na igreja, em qualquer situação, sem mandato. Então a gente precisa analisar direitinho. O trabalho de prisão tem que ser feito de uma forma minuciosa, porque um errinho faz perder o caso em tudo. Uma única coisa. Nós vimos aí do Lula o que aconteceu. Ele foi inocentado pelo STF, por quê? Quase uma brecha mínima. Então tem que ser muito bem amarrado, que nem foi o caso Flor de Lis. A coisa tem que ser muito bem feita. Tem que ser muito bem feita. Mas enfim, comenta aí a sua opinião sobre isso. Mais uma vez eu venho imensamente agradecer o carinho e atenção de todos que me acompanharam até aqui. Este conteúdo não tem como objetivo caluniar, injuriar ou difamar qualquer pessoa citada. Apenas trazer informação com aquele toque de humor. Os links dos vídeos relacionados vou deixar no card e também no comentário fixado aqui embaixo. Até um próximo vídeo. Fui!